Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos, boa noite a todos vocês que estão conosco aqui, agradecendo a presença de todos mais uma vez, vocês que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube do Kardec Houston, do Sistema Deus Conosco e da Mansão do Caminho, e outros canais que gentilmente se ofereceram e se interessaram por transmitir essa live, amigos do Sunrise, amigos de Austin, amigos de Dallas, do interior do Texas, amigos de todos os Estados Unidos, incluindo o Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, da Holanda, da Espanha, amigos de Catar, tão longe, mas coração pertinho, amigos da Argentina, de todo o Brasil, de norte a sul, boa noite Maceió, boa noite Salvador, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, boa noite, queridos. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Nos apresentando, eu sou Fernanda Wanskovski, estou aqui representando o Kardec Houston, e o nosso convidado muito especial da noite de hoje, nessa live, é o nosso amigo muito querido e amigo desse grupo, Geraldo Campetti. É um prazer, Geraldo, ter você conosco aqui mais uma vez. O nosso querido amigo Geraldo é palestrante espírita, educador, conferencista, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, onde ele é responsável pela editora, pelo comercial, pela biblioteca de obras raras, que é uma lindeza, uma beleza, uma riqueza. Apresentador da FEB TV, dos programas maravilhosos Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, Clube de Leitura e Espiritismo, Ontem e Hoje, entre outros. Autor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, o estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas, Índice da Revista Espírita, mas com certeza, Geraldo, o mais importante da sua bio, essa generosidade, esse carisma, essa simpatia, essa amorosidade, esse seu coração. Para nós, você é um amigo muito querido. Boa noite, Geraldo. Boa noite, querida amiga e irmã Fernanda. Agradeço de coração ao tempo que eu cumprimento você, também a todos os nossos amigos do Kardec Houston, todos que estão nos acompanhando dos Estados Unidos, de outros países, também do nosso querido Brasil, nos seus diversos estados e cidades. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos juntos nesta noite, né? Aqui no Brasil, já findando quase a sexta-feira. É uma bênção. Agradeço de coração e notadamente sobre uma temática tão importante como exemplo para todos nós. Exatamente. Nós vamos conversar hoje sobre Ivone do Amaral Pereira, nessa linda noite, nessa live, como ele falou, já é bem tarde aí no Brasil, mas nós estamos em diferentes partes do mundo. Para alguns lugares ainda é bem cedo. É uma imensa alegria estarmos aqui, principalmente nessa diferença de horário que
nós estamos com essas 3 horas de diferença, então a gente faz esse agradecimento especial. E, como sempre, nós vamos iniciar com uma prece para preparar ainda mais esse ambiente e os nossos corações. Então, nesse momento, já nos sentindo envolvidos pelos benfeitores, formando um círculo de luz com os nossos corações que se entrelaçam, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pedindo ao nosso mestre amado, nosso modelo e guia, que nos abençoe nessa noite e que essa mensagem seja trazida de acordo, mestre, com a sua vontade, pedindo que guie, ilumine o nosso palestrante de hoje, para que nós possamos todos ter os nossos corações tocados, os nossos lares também visitados, e que nós possamos sair desse encontro nos sentindo recarregados e inspirados por essa mensagem. Que todos nós possamos juntos sentir o exemplo dessa linda médium e escritora que deixou uma obra linda para nós, nos inspirando, aprendendo e seguindo e colocando em prática os ensinamentos que aprendemos hoje aqui. Fique conosco, mestre, hoje e sempre, que assim seja. Os nossos convidados adoram saber de onde nós estamos participando aqui, então, por favor, entrem a cidade, o estado ou o país de onde vocês estão e participemos juntos com comentários e perguntas relativas a esse tema. Dentro do possível, do tempo, as perguntas serão incluídas, mas às vezes nem todas conseguem ser perguntadas, mas temos certeza que todos entendemos. A médium iluminada, assim era conhecida, nossa querida Ivone Pereira. Hoje nós vamos aprender juntos um pouco sobre a vida e a obra dessa lindeza que deixou esses livros com os quais nós tanto aprendemos e que nós possamos usá-la como modelo de transformação, de superação. A vida dela foi uma vida de renúncia. Então, agora, Geraldo, nós perguntamos aqui na primeira pergunta, qual foi a importância da personalidade dela na divulgação do Evangelho de Jesus e do Espiritismo? Fernanda, falar da Dona Ivone do Amaral Pereira, para nós, é uma grande honra. Primeiro pela figura feminina, num trabalho de desenvolvimento, de crescimento, de autoeducação admirável. Diante de tantos enfrentamentos que teve, dificuldades e percalços, ela representa para todos nós um grande exemplo. Para a divulgação do Espiritismo, ela que nunca quis e nunca aceitou nenhuma homenagem, nenhum elogio à sua pessoa, ela deixa um legado muito significativo pelo trabalho na mediunidade, no atendimento aos necessitados, nos chamados atendimentos até pelo trabalho mediúnico de cura, não é? De receituário e de orientação e psicografia, quando nós temos aí uma série de obras, de livros que foram publicados graças ao trabalho incansável dessa denodada servidora do Cristo. Então, ela tem uma importância muito grande na divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, pelo testemunho que exemplificou, pelo legado que nos deixa e também por tudo que ela enfrentou e nos traz como exemplo de vida para a atualidade. Então é importante nós conhecermos Dona Ivone do Amaral Pereira
não por sua personalidade famosa, porque ela nunca se interessou por isso, mas pelo trabalho que ela realizou e pelo exemplo que ela nos deu. A vida dela é recheada de dificuldades, né, de problemas, de enfrentamentos que a gente vai ver um pouco, e ela então faz essa contribuição de dedicadamente divulgar o Espiritismo por um trabalho natural, por um trabalho espontâneo, porque a execução do bem, a realização do amor desta servidora do Cristo era espontâneo, era algo que nascia do seu coração e que ela, inclusive, fazia questão de que fosse diariamente. Ela não conseguia passar um dia sequer da sua existência, da sua vida, sem realizar um trabalho de atendimento, de auxílio ao próximo. Então é um grande exemplo para nós, é um legado pelo trabalho que deixa e é esta referência que a gente pode tomar para a divulgação do Espiritismo, pela seriedade e pela disciplina. Duas características fundamentais da personalidade da dona Ivone do Amaral Pereira. Ela ter essa seriedade no trabalho e também a disciplina. Diante de tantos enfrentamentos, Fernanda e queridos amigos, a quem eu cumprimento e dou boa noite também a todos que estão aí já chegando, sejam todos bem-vindos. Eu estava lendo num livro que ela, desde os primeiros dias de vida, teve realmente obstáculos para a vida dela, assim, enormes. Ela contava que durante os primeiros dias ela passou por catalepsia, foi dada como morta e quase foi enterrada. Ela chegou a ser velada e foi quase enterrada. Então, assim, a gente vê, e pelo que você falou, ao longo da vida dela, ela enfrentou todas essas provas de saúde, e levar essa obra, deixar isso tudo, tendo enfrentado essas provas, torna esse resultado ainda mais admirável. O que que você nos fala, nos comenta sobre isso, Geraldo? Fernanda, é verdade, viu? Dona Ivone, desde criança, um mês de idade, ela passa por esse processo, que não foi uma vez só, foram algumas vezes, e declaradas como morta. E ela narra na sua biografia, que ela própria escreve o texto, né, da sua biografia, que está aqui nesse livro A Luz do Consolador, que é a publicação da FEB Editora, e é uma compilação de artigos que ela própria publicou em Reformador, ali pelos idos, né, do início da década de 80, e a gente tem aqui várias referências sobre o trabalho dela, e aliás foram artigos desde a década de 60 até 80. E ela vai trazer a sua biografia, e é colocada aqui neste livro vários relatos, inclusive essa passagem que ela faz um vínculo, Fernanda e queridos amigos, com relação a outras existências que ela teve. Porque às vezes a gente pensa assim que o espírito que realiza um trabalho e que deixa, por exemplo, esse legado tão importante, com obras valiosíssimas, como é o caso da Dona Ivone, como se fossem espíritos desprovidos de sofrimento, de imperfeição, que não precisariam talvez a apresentar testemunhos, não é? Enfrentar provas. Pelo contrário, ela desde o início da sua infância, tenra idade, já passando por esses percalços, que ela inclusive correlaciona com as suas existências anteriores, quando inclusive, não é, ela acabou se suicidando. Então a gente tem aí essas consequências e depois o que ela enfrenta e a mediunidade se manifestando desde pequena. Ela sentia, percebia, via os espíritos em tenra idade. Aos 5 anos de idade, ela estava vendo a presença, a movimentação dos espíritos. E eu acho interessante, Fernanda, queridos e queridas,
que essa questão dos 5 anos, né, 4, 5 anos, Divaldo também relata nesse sentido, Chico Xavier também e Dona Ivone também. Então nós vamos ver assim que esse período inicial tão conturbado, tão difícil, depois lhe deu uma segurança para que ela pudesse desenvolver a sua tarefa. E no caso dela, a gente pode dizer, sem dúvida alguma, a sua missão. Mas foi uma vida regrada pelas lágrimas, das dores, do sofrimento, mas com uma tenacidade impressionante, com uma, assim, eu diria, força, fortaleza, que ela buscava o amparo na espiritualidade e no trabalho. Então, o que muito amparou Dona Ivone a enfrentar os percalços desde pequena foi exatamente a sua dedicação. Ela era extremamente estudiosa, era uma característica desta, né, senhora, desta personalidade, e não teve oportunidade de estudar de maneira formal além do ensino primário também. A gente às vezes pensa que ela é professora, formada e tudo, inclusive ela diz isso, né? Alguns pensam, mas eu não teve oportunidade. Eu não tinha condições, inclusive financeiras, né? O pai dela era um comerciante, e tentou negócios, né, assim como empresário várias vezes, faliu em todas essas vezes porque era um indivíduo que ele atendia mais aos clientes do que a ele mesmo. Então a clientela era beneficiada e ele saía no prejuízo. Então não deu certo. Acabou que ele depois, né, virou servidor público e os recursos eram limitados, né, ela tinha 5 irmãos, né, e tinha inclusive um irmão mais velho que ela do primeiro casamento, né, agora os outros 5, desses outros 5 ela era a mais velha. Mas enfrentou percalços enormes, muitas dificuldades financeiras inclusive, e ela tinha uma característica que é muito interessante. Ela estudava sozinha. Então ela tinha essa capacidade de estudar por influência do pai. O pai se tornou espírita, então ela já nasce também num berço, né, envolvido ali pelo espiritismo, e graças a isso ela, embora não tenha convivido ali logo os primeiros meses e anos da sua vida, acabou morando com uma avó, que lhe foi referência também, até por conta de toda essa condição especialíssima dela, Fernanda, né, que era uma situação diferente. Então a mãe, que já tinha vários outros filhos, não conseguiria cuidar dela por conta dessa necessidade especial. A avó deu toda essa atenção. Depois ela retorna, né, com os pais e tem toda essa influência paterna do estudo. Então ela diz aqui na biografia, quando ela vai escrevendo, e é tão interessante que eu queria que o pessoal colocasse aí para nós, quem quiser, que ela escreve no Reformador com pseudônimo. Um pseudônimo em que ela faz uma homenagem a um amigo dela, que é Frederico Chopin, não é? Ela então tinha como amigo, sentia uma afinidade muito grande, isso ela coloca no livro Devassando o Invisível, e a gente vai ver aqui que ela escreve então com um pseudônimo masculino, em homenagem a Chopin. Aí vocês podem colocar aí exatamente qual é esse nome que ela adota, né? Que é um nome curioso para escrever esses artigos, inclusive contando a sua própria biografia, né, a sua vida. E ela diz aqui uma coisa sobre a instrução, que as primeiras páginas desse livro que contém a biografia da Dona Ivone, do Amaral Pereira, é dividido em itens, é bem didático, é gostoso da gente ler. E em dado momento, quando ela vai falar da instrução religiosa, ela diz assim: recebi de meu próprio pai as primeiras lições de doutrina e prática de Espiritismo e Evangelho. Ele fazia já naquele tempo reuniões de estudos doutrinários com os filhos, semanalmente. Então veja que coisa interessante, que influência salutar ela teve desde o início, não é? Lá da sua formação, essa influência paterna, porque o pai reunia, né, os filhos, a família, para poder estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo ali. Então, semanalmente, o que a todos nos solidificou na doutrina espírita. E ela vai dizer que teve, né, professores católicos, frequentou o catecismo, mas não acabou acatando o ensinamento católico, né, embora sempre respeitasse a igreja, como respeita todas as religiões. Mas ela, de fato,
espírita declarada, trabalhadora, inclusive, não é, ela faz questão de se declarar espírita. A gente vai ver aqui sempre espírita. Conservei-me sempre espírita quando vai falar das curas. Então, nessa parte da formação dela, ela teve uma influência muito salutar do seu pai e teve a oportunidade já de constituir uma base segura, viu, Fernanda? E queridos e queridas, é importante a gente dizer isso. O conhecimento doutrinário seguro com base nas obras de Allan Kardec, e isso teve Dona Ivone do Amaral Pereira, e por isso também pela seriedade e fidelidade, ela se tornou de fato fidedigna no testemunho. Nunca se afastou da doutrina espírita e dessas bases kardecianas. É isso. Ó, o Bruno está respondendo, Fernanda. Aí, ó. É Frederico Francisco. Esse foi o pseudônimo, não é? O heterônimo que ela acabou utilizando para assinar os artigos em Reformador. Então, esse, né, heterônimo masculino em homenagem aí a Chopin. Que beleza, né? E a Márcia coloca um comentário aqui, ó. As primeiras psicografias da Dona Ivone foram escritas a lápis em papéis de saco de pão, aqueles das padarias antigas. Que coisa linda, né? Que Você coisa falou linda. das É, dificuldades financeiras dela. Olha os obstáculos tinha. que ela superou. Ela, inclusive, como ela não tinha os recursos assim, ela lia muitos livros emprestados, livros espíritas e também livros que ela chama de profanos, né, os outros livros da literatura. E ela então desenvolveu o hábito da leitura, assim, logo, né, desde cedo, e um gosto peculiar pela literatura. Tanto é que, mesmo jovenzinha, adolescente ali, ela já começa a escrever escrevia com desenvoltura já, né? Porque ela tinha uma facilidade e ela sentia a presença dos espíritos. Ela diz, certamente esses primeiros textos também eram psicografados assim, porque né, ela estava ali num trabalho intenso, se sentia inspirada e escrevia com rapidez. Então, e ela pegava alguns livros emprestados, isso que a doutora Márcia fala é tão interessante, que ela também ela tinha tanto interesse e tudo, assim, ela tinha de certa maneira também um preconceito do pai, porque achava que ela era como mulher, ela não deveria ficar lendo esses livros, não, esses livros de literatura assim que não fazia muito bem. E ela não, ela sempre aproveitava tudo isso. E ela tinha uma coisa impressionante, que pegava aqueles papéis de manilha, sabe aqueles, eu me lembro até hoje, aqueles rolos assim que, né, os papéis bem assim, bem de uma qualidade e tudo, né, que era assim, e ela escrevia de fato a lápis ali, copiando os livros, vários livros que ela pedia emprestado, ela copiava. E também acontecia, como a doutora Márcia falou, a psicografia, porque eles não tinham papel, não tinham caderno, não tinha resma né, de papel, como hoje a gente tem essas coisas, essa facilidade. Ela escrevia nesse papel, que era de pão, e muitas vezes ela apagava. Depois que conseguia, de certa forma, datilografar com tudo instrumentos emprestados e tal, ela conseguia fazer isso, ela apagava para escrever de novo, para dar continuidade na escrita, naquele mesmo né, papel ainda. Então, olha, são coisas assim que a gente né, vai vendo na biografia que a gente, nossa, mas parece que nem acredita, né? Não imagina tanto de sacrifício que ela passou. E tem duas outras características na personalidade dela que devido a esse estudo, Fernanda e queridas e queridos amigos, irmãos, ela desenvolveu então essa facilidade de escrever. Veja como é importante a leitura para a facilidade na escrita. A gente acha que o médium já nasce pronto, aquela coisa, já vem, tá? Se ele já veio pronto é porque ele desenvolveu no passado. Chico Xavier estudava muito dentro da possibilidade dele, Divaldo Franco também, exímios estudiosos, lendo ali, aplicadíssimos, sem dúvida alguma. Então, se preparando também da maneira mais adequada. Assim também aconteceu com a Dona Ivone. E ela, então, por essas leituras, ela adquiriu a facilidade na escrita, o que certamente colaborou para a psicografia de alentadas obras romanceadas, né, novelísticas, que ela escreveu, né? E os textos que ela escrevia de crônicas como artigos.
ela não escrevia mensagens. Ela só foi ditar mensagem depois da desencarnação, né? Mensagem aí que vem uma ou outra e tal, de muita orientação para todos nós. Mas, então ela tinha essa característica da aplicação no estudo e na facilidade da escrita. Agora, uma outra característica curiosa da personalidade é que ela era, Fernanda, não sei se você sabe, e se os amigos sabem, a dona Ivone do Amaral Pereira era extremamente tímida. Era uma pessoa tímida. Ela não tinha aquela facilidade no relacionamento, assim, sabe, interpessoal. Não era aquela pessoa mais, assim, tipo, extrovertida, né, que gostasse de falar muito, que fazia amizade com facilidade. Ela não tinha isso. Até pela própria formação que ela foi do estudo mais concentrado, não é isso? Que foi desenvolvendo ali, ela não teve essa, né, essa desenvoltura, digamos, na relação interpessoal. Então era uma pessoa muito tímida, ela não gostava de coisas assim grandiosas, né, de aparecer. Ela sempre estava voltada para um trabalho que era mais próximo, o que não a impediu de realizar o trabalho, inclusive como palestrante. Nas casas espíritas onde ela trabalhou, a gente aqui tem na autobiografia algumas citações, alguns cargos que ela ocupou também, mas que para ela sempre o mais importante era o trabalho. E ela tinha uma personalidade digna de nota, viu, Fernanda? Ela, coisas assim que não apreciava, que não gostava, eu acho que como uma mulher forte, né, como vocês são assim, ela não deixava passar, não. Ela não se submetia. Ela fala várias vezes ali a questão da burocracia, sabe? De regras assim que com as quais de repente ela não concordava, porque contrariava algumas coisas mais por questão de organização ali na casa espírita. Às vezes ela era proibida de fazer alguma coisa, ela fazia do mesmo jeito, não na casa espírita, mas fazia na casa dela, dava um jeito de fazer. Ela nunca deixou de trabalhar, né? E ela morou, inclusive, Fernanda, próxima a favelas, onde ela pode, né, no estado do Rio de Janeiro, onde ela pôde ajudar, inclusive, muitas pessoas. Se ela não teve a oportunidade de estudar formalmente, ela pôde desenvolver aquelas habilidades que ela fala que as mulheres, na época dela, notadamente as mulheres, as filhas, aprendiam. Aquelas, né, ficavam prendadas, por exemplo, na costura, né, no tricô, nessas atividades assim que ela tirava de letra, fazia muito bem, não é? E inclusive recebia essas pessoas, atendia, preparava, né, essas coisas, esses objetos para atendimento, além da conversa. Que ela até diz assim que ela tinha uma característica de médium conselheira. Ela dava os conselhos, que certamente recebia da espiritualidade, né, superior as orientações e compartilhava com aqueles que a procuravam. Vendo você falar sobre a maneira como ela escrevia no papel de pão, e a Luciana está falando aqui em cima de caixote de madeira, essas coisas, nós vemos assim o quanto que certos obstáculos, pessoas vêm com obstáculos para serem superados, e lembrando que todos nós viemos também com as nossas ferramentas para superar. E aí o resultado fica ainda realmente mais impressionante. E o fato das pessoas pensarem que ela tinha curso superior e tudo é por causa dessa maneira autodidata que ela estudava tanto. E os livros, você, quando você lê os livros dela, você pensa, puxa, como que essa pessoa não tinha ido à escola, né? E, Geraldo, assim, sobre a mediunidade dela, você falou que ela se revelou muito cedo. Tem alguns autores que se referem a essa descoberta da mediunidade numa época que ela ficou doente. Ela, sendo costureira, né? Uma época ela ficou doente e estava passando por dificuldades financeiras e ficou muito triste pela doença que estava impossibilitando ela de trabalhar. E aí ela ficava deitada, dormindo, e quando ela acordava, ela se lembrava de tudo e escrevia. Alguns autores se referem a isso como a revelação da mediunidade. O que nós sabemos sobre isso? É uma questão interessante, Fernanda, que você levanta, porque alguns não espíritas, até críticos do espiritismo, geralmente associam a mediunidade à enfermidade.
acham que a mediunidade é um estado patológico, né, do ser humano. É como se fosse, então, uma doença. Quando nós aprendemos, né, no Espiritismo, que a mediunidade é uma faculdade espiritual e também uma predisposição orgânica, porque nem todo mundo, embora todos sejamos médiums, não é mais ou menos médiums, como Kardec conceitua em o Livro dos Médiuns, se a gente sente, né, num grau qualquer, a presença, a percepção, não é, da realidade espiritual, da presença desses nossos irmãos, só por isso nós somos médiuns. Mas nem todo mundo propriamente vai trabalhar numa existência específica o desenvolvimento mediúnico, como Kardec utiliza a expressão em o livro também dos médiuns, mas sempre se referindo à questão da própria educação da mediunidade, das nossas faculdades medianímicas. E não há uma vinculação para dizer que a mediunidade efetivamente é uma doença, não é, e nem uma manifestação de enfermidade, mas evidentemente em estados, né, de enfermidades nós podemos ter também a alteração consciencial, um estado alterado de consciência. Nós podemos nos tornar um tanto quanto mais sensíveis e podemos perceber a realidade espiritual provavelmente com uma abertura maior, até devido ao nosso estado, quando se exige, né, um descanso, uma recuperação orgânica. Então nós costumamos, né, estar numa sintonia, estar talvez no estado de oração ou de silêncio, de recolhimento. Então isso também possibilita essas conexões espirituais, estas, né, estas relações que se estabelecem pelos laços da afinidade. As sintonias se dão e aí você tem várias manifestações, vários fenômenos que acontecem realmente que talvez não acontecessem em outros estados. E então, Dona Ivone, porque atravessou períodos muitos provacionais, inclusive expiatórios, não é? Ela teve a sua mediunidade aflorada desde cedo, não é? E desenvolvida depois com o próprio trabalho, e a enfermidade fez parte disso. Não é à toa que ela coloca aqui um item, né, no livro A Luz do Consolador sobre curas. E ela atuou como médium curadora, Fernanda e queridos amigos, que ela diz assim: durante 54 anos e meio pratiquei curas espíritas através do receituário homeopata e de passes, né, e também de preces. Consegui muitas vezes curas em obsidiados com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins. Veja como ela vai relatando. Aqui ela não está querendo aparecer, dizer que era grande, né? Ah, que fez trabalhos miraculosos, nada disso. Ela está relatando o que aconteceu com a maior naturalidade. Em nenhum momento ela se arvora né, com orgulho. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores. Isso aqui me tocou muito. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores. E sempre os tive como amigos. Os obsessores, gente, que a gente às vezes quer afastar, aquela coisa, né, que são inimigos. Ela sempre teve um grande amor. E sempre teve eles como amigos. Fui correspondida por eles e nunca eles me prejudicaram. Você imagina, então, por conta desse amor que ela, né, compartilhava, eles também. Aí ela vai dizer que curava obsessões, porém, se Deus o permitia, não só se Deus o permitia, né? Não só no recinto dos centros espíritas, em sessões organizadas, mas também em serviço de passes, em gabinetes apropriados, servindo-me de médios auxiliares e até na residência dos próprios doentes. Gente, o exercício da mediunidade, né, quando voltado assim para o bem, não tem local. Você vai dar um passe, um atendimento a uma pessoa que ela está na residência dela, não é? Pode ter um fenômeno de cura ali perfeitamente. E aí é que ela diz, viu, Fernanda? Conservei-me sempre espírita e médium muito independente. Aqui a gente tem que fazer um parênteses. Ela sempre foi nesse sentido por conta do trabalho que tinha para realizar. Agora, ela nunca saiu, por exemplo, da orientação.
É o cuidado que a gente tem que ter. Às vezes vai fazer um trabalho solo, né, um trabalho isolado. Ah, não, aí o meu mentor fala isso. Aí de repente o médium começa a partir por um trabalho que não tem a ver com espiritismo. Começa, né, a se achar assim empoderado, não é? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para a queda é um passo. E ela sempre teve muita disciplina, muito cuidado, não é? Ela vai colocando aqui que sempre consagrou ao serviço de Jesus e apenas a ele, restritamente, né? A Igreja do Alto, que ela trabalhava com essa caridade e obedecia, mas ela se aprofundou no estudo severo da doutrina. Aqui de novo ela enfatiza, ela estudou severamente aqui no sentido de profundamente, não é? E aí ela fecha esse trechinho dizendo que, né, consegui curas significativas, pois aprendi com o Evangelho e com a doutrina espírita que não há hora nem dia para se exercer o bem. Não há hora nem dia para exercer o bem. Todo dia é o dia de fazer o bem. E por isso ela trabalhava com passe, não é isso? Trabalhava com as orações, com as preces e também com o receituário, né? Homeopático e tudo. E ela, sim, dizia aqui também que convivia com os espíritos e se instruía com eles. Isso é outra coisa do médium, né? Que está o tempo todo em contato com a espiritualidade. Trabalhava, progredia, estava ali sempre fazendo o melhor. Ela não era muito afeta ao formalismo da casa espírita, viu? É isso que eu falo da personalidade dela, que é bem interessante também, porque quando tinha burocracia muito grande, ela seguia trabalhando. Às vezes era impedida de fazer uma coisa ou outra, como a gente estava falando, e ela não aceitava isso não, porque ela tinha o trabalho acima de tudo. Não era ela acima de tudo. Não era o personalismo, era o trabalho com Jesus. Não é? E aí ela coloca aqui que as curas que consegui foram realizadas com simplicidade, sem formalismos nem inovações na prática espírita, sem ficar inventando nada. Né? Fui sempre avessa à propaganda dos meus próprios trabalhos e jamais aceitei as homenagens que me quiseram prestar. Daí a humildade que ela tem. Eu ia justamente te perguntar, como médiuns, o que que nós aprendemos com a contribuição dela, e aí eu consegui, enquanto você estava falando, ter várias palavras aqui para citar. Como você falou, simplicidade, disciplina, porque o médium disciplinado ele vai se conectar com aqueles com os quais nós queremos, que são do nosso interesse, né? Humildade, o devotamento ao estudo, que é extremamente importante para os médios, a fidelidade à doutrina, o amor, imagina amor aos obsessores, Geraldo. Realmente a gente fica assim emocionado de ver alguém falar isso assim. O devotamento à tarefa, né? E a renúncia de coisas que ela teve, escolheu deixar de fazer para ser essa médium. Então, realmente, é um exemplo maravilhoso. E agora, falando sobre as obras dela, o que, que nós sabemos sobre esse livro chamado Memórias de um Suicida? Aqui no chat já tem várias pessoas se referindo a essa maravilha que nos traz tanto aprendizado. É uma riqueza tão grande. Eu tomei nota aqui, porque tem um trecho que ela vai falando várias coisas, inclusive a passagem, né, pela Federação Espírita Brasileira. E aí, se vocês me permitirem, eu gostaria aqui da gente, né, conversando, que é exatamente sobre isso, Bruno, sobre a questão aqui do Memórias de um Suicida. Olha só que passagem curiosíssima, poucos de nós conhecemos como ela está narrada aqui. Ela diz assim, que a primeira vez que ela visitou a FEB, levando uma obra mediúnica, esta não foi recebida. Olha, quando ela apresenta a obra mediúnica lá, a FEB não recebeu, nem mesmo lida. Então isso foi quando? Em 1944. E quem recebeu ela, né, a recebeu no topo da escadaria principal da federação. Quem conhece, isso aqui foi em 1944, essa sede da FEB no Rio, a sede hoje, né, chamada histórica, lá na Avenida Passos, número 30, bem no centro. A sede foi fundada
na gestão de Leopoldo Cine em 1911. E isso aqui aconteceu em 1944. E quem a estava recebendo, e quem vê lá assim, quando chega, né, tem uma escadaria muito bonita, uma escada assim de madeira, não é? E aí estava lá quem? Manuel Quintão. Manuel Quintão, ele é bem conhecido, né? Esteve presidente da FEB, enfim. E na época era um dos diretores e examinadores das obras literárias que eram encaminhadas para a FEB. Manuel Quintão é um intelectual, né? Quando expliquei que levava 2 livros, isso ela narrando, viu? Então, quando ela levou 2 livros para ser examinado, né, para a FEB, para efeito de possível publicação, esses livros eram Memórias de um Suicida e Amor e Ódio. Aquele senhor, que era o Manuel Quintão, cortou-me a palavra dizendo: não, 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 não. Aqui só entram livros mediúnicos de Chico Xavier. Estou muito ocupado, tenho 200 livros para examinar e traduzir e não disponho de tempo para mais. E voltou a conversar com o Dr. Carlos Embaçaí, com quem ele estava conversando lá, não é? Aí ela narra: eu, bisonha, provinciana, recém-chegada ao Rio de Janeiro, a capital, né? Choquei-me. Ela ficou chocada, atemorizada, assim. Dr. Carlos Embaçaí, a quem eu já conhecia e que lera 2 obras minhas, interveio. Li uma destas obras que a moça citou, que era O Amor e Ódio. Olha, o Dr. Carlos Embaçaí tinha lido. É obra boa. Isso ele falando lá, junto dela ainda, na presença do Manuel Quintão. Assim como os livros de Zilda Gama. Gente, essa história do espiritismo aqui no Brasil, no início do século XX, né, é muito rica, meados do século. Aqui está falando de Zilda Gama, outra médium impressionante, uma mulher assim que realizou um trabalho lindo, não é? Psicografou Victor Hugo, inclusive. Então são bem recebidos pelo público. Os desta média também deverão ser. Olha, tudo começando, gente, em 1944. Carlos Embaçaí dizendo: olha, se de Zilda Gama era bem recebida, dessa média também deverá ser. Mas o senhor Quintão não respondeu a essa informação conciliatória e continuou a conversar com seu amigo. Não deu atenção, não quis saber disso não. Retirei-me sem me agastar. Olha o exemplo. Ela ficou atemorizada, ficou chocada, mas ela se afasta sem se agastar. Isso é um exemplo já da mediunidade, Fernanda, usando aqui a humildade. Ela poderia ter ficado agastada, melindrada, revoltada, desistir de tudo, abandonar tudo, ou sair, sei lá, fazendo o que não deveria, e enfim, não é? Eu reconheci a minha incapacidade e não insisti. Aliás, eu mesma não soubera compreender o enredo de Memórias de um Suicida. Ela própria que psicografou a obra não entendia o enredo, não é? Acreditava tratar-se de uma grande mistificação e silenciei. Ela própria também tinha essas dúvidas com relação à mediunidade, embora nunca tenha largado mão, nunca desistido, embora tenha passado alguns pensamentos. Em chegando à minha residência, ela tomou uma caixa de fósforo. Olha lá, pegou uma caixa de fósforos e dos originais dos 2 livros. Pegou os 2 originais, dirigi-me ao quintal a fim de queimá-los. Vocês já tinham ouvido essa história, gente? Olha só. Pois nem mesmo tinha um local conveniente para guardá-los. Olha a simplicidade, né, dessa mulher, a pobreza. Mas ao riscar o fósforo e aproximar as páginas da chama, vi de súbito o braço e a mão de um homem. Ela viu, ela tinha riscado o fósforo, ia queimar, e de repente ela percebe um braço de um homem, transparentes e levemente azulados, estendidos como protegendo as páginas, e uma voz assustada dizendo-me ao ouvido: espera, guarda-os. De quem seria essa voz? Meu coração reconheceu-a como sendo vibrações de Bezerra de Menezes. Obedeci. Obedeci. É outra característica, a obediência é fundamental para o médium. Não é ser como que é? Ele ser assim, subserviente, mas é ser obediente. Tornei a guardar os originais e esperou. Esperei.
advieram-me em seguida terríveis provações de testemunhos, pungentes. Sofri, lutei penosamente, dei todos os testemunhos que a lei de Deus exigiu de minhas forças. Olha lá, testemunho, prova, expiação. Certa manhã, porém, após as preces e o receituário que eu fazia em meu humilde domicílio para os necessitados que me procuravam, apresentou-se quem? Leon Denis. Leon Denis apareceu para ela, lá no dia de manhã na casa dela, lá ela fazendo o trabalho e tal. Aí vamos refazer o livro sobre o suicídio. Leon Denis aparece para ela, vamos refazer o livro sobre o suicídio. Refazer o livro. Ela já havia psicografado o livro. Ele está incompleto, não poderá ser publicado como está. Está bem, respondi. Ela consentiu. Começá-lo-ei na próxima semana, vou me preparar. Não, vamos começá-lo hoje, agora, neste momento. Ela pensou que ia fazer para a semana que vem. O Espírito disse, não, vamos começar agora. Gente, que experiência rica. Vocês estão gostando? Vocês estão achando assim como eu, quando li isso aqui, relendo, uma coisa tão tocante? Então compreendi que o senhor Quintão, o senhor Manuel Quintão, fora inspirado pelos amigos espirituais para não me receber, quando o procurei na federação. Por quê? Se aquele livro fosse lido por aquela ocasião, seria o quê, gente? Irremediavelmente rejeitado. O livro não seria aceito, não é? Então, Camilo, que é o seu autor espiritual, que aliás queria colocar o nome, né, o nome dele mesmo, né, que era o, como é que era o nome dele? Camilo Castelo Branco, não é? O poeta, literato português. Aí ela acaba colocando um heterônimo ali, um pseudônimo, que é o Camilo Cândido Botelho. Não o completara devidamente, não lhe dera aquela feição doutrinária necessária, feição que então só Leon Denis lhe deu. Nem que o espírito não tinha nem condições doutrinárias, tinha que ser um espírito mais preparado nesse sentido. Aí, uma vez terminada a revisão da obra, voltou à federação. Ela voltou à federação, a qual eu frequentava semanalmente. Ela era frequentadora da Federação Espírita Brasileira toda semana e me demorava em palestra doutrinária com o capitão Paiva, então diretor da assistência aos necessitados, sem contudo me referir ao caso dos livros. Ela continuava trabalhando, semana a semana, ia passando o tempo, ela não falava nada dos livros. Fui paternalmente recebida por ele, como sempre. Expliquei-lhe o que se passava e pedi-lhe conselhos. Ele interessou-se, recomendou-me ao doutor Vantuil de Freitas, que era o presidente da federação lá na época, Vantuil de Freitas, Antônio Vantuil de Freitas. Foi presidente de 43 a 1970, durante 27 anos. Fui recebida pelo doutor Vantuil também paternalmente, como fora pelo capitão Paiva. Então ele me disse, dou-lhe os meus parabéns pelo que me está relatando. Pode trazer as obras, serão examinadas com atenção e espírito de fraternidade, mas precisam ser datilografadas com 2 espaços para maior comodidade do exame. Ai, meu Deus do céu, estava escrita à mão lá naquela situação toda e ela tinha que entregar ainda, não é? Datilografado. E como vai fazer? Ora, eu não dispunha de uma máquina de escrever e ainda menos de dinheiro para comprá-la, e nem me permiti pedir emprestada a quem quer que fosse durante aquele período. Então ela guardou novamente os originais em manuscrito e não tornei a visitar o doutor Vantuil de Freitas. Ficou, foi parando lá, né? Ficaram aguardando a entrega das obras e ela não entregaram as obras. Passaram-se 7 anos, não é conta de mentiroso, ela está relatando, 7 anos que eu obtive uma máquina de escrever. Meu sobrinho César Augusto favoreceu-me. Então a obra foi datilografada em 1955. Então, lá, 55. Era 44, lembra? Se passaram no total aqui, então, 11 anos, não é isso? Ela voltou, então, novamente à FEB, foi recebida com a mesma fraternidade cristã, as obras foram aceitas pelos examinadores, e ela já levava, então, outras. Nas Telas do Infinito, a primeira a ser publicada, depois Memórias do Suicida e Amor e Ódio. Eu só quero fechar com a narrativa dela mesma, viu, Fernanda? Porque eu acho tão interessante, e eu espero aí que os companheiros estejam também usufruindo desse aprendizado, como eu aprendi e estou aprendendo. Desejo registrar aqui a minha gratidão e o meu amor pela Federação Espírita Brasileira e a sua direção. Gente, tem que ser muito, muito humilde
para não ter sido recebida da primeira vez, ter passado por tudo que ela passou, ter demorado todo esse período e ela registrar isso, essa gratidão. Foi ela a minha verdadeira casa paterna deste mundo, a Federação Espírita Brasileira. Recebi de todos os seus dirigentes, notadamente do Dr. Vantuil de Freitas, do Dr. Armando de Oliveira Cis e do Sr. Francisco Thyssen, todos eles foram presidente da FEB, todas as atenções e carinho fraterno. Respeitei-a e amei-a sempre, e para mim ela é realmente a legítima representante da Igreja do Alto aqui na Terra. E aí, ao nobre Espírito Manuel Quintão, agradeço ainda neste momento não me ter atendido no ano de 1944, quando procurei a mesma federação, levando os meus trabalhos ainda incompletos. Sua recusa salvou não só Memórias de um Suicida, mas toda a minha posterior obra mediúnica, pois, se esse livro fosse lido naquela ocasião, teria sido rejeitado e eu não mais cuidaria certamente da literatura mediúnica. Que maravilha, Geraldo, que coisa emocionante. Realmente, olha o quanto que a gente. Deixa eu botar aqui, aparecer você sozinho aí para as Olha pessoas aqui, verem. Fernando, o livro Memórias de um Suicida, um livro que é um monumento literário, é uma obra, inclusive, que ela sempre tem público, sempre as pessoas se interessam por ler, e é uma obra, para a gente ter uma ideia aqui, que tem 550 páginas nessa diagramação que foi feita. E é tão impressionante que os jovens se interessam. Quando estávamos com as bienais dos livros, né, presencialmente, uma obra que era das maiores saídas era essa, compradas por jovens. Então, Memórias de um Suicida é um monumento literário, é uma obra tão impressionante que ela, inclusive, ela vai ser publicada, não é? Depois, no ano, que a obra é entregue no ano e às vezes vai ser publicada anos depois. No caso dela aqui, o copyright é de 55 e ela foi publicada na sua primeira edição, já foi no ano de 1956. E ela escreve, a Dona Ivone aqui, uma espécie de apresentação da obra, um prefácio, na introdução, na verdade, em 1954. Não é? Então a gente vê como é importante a gente acompanhar essa narrativa toda mediúnica, porque abriu espaço, inclusive, né? A obra de André Luiz foi também ali de 44, foi seguindo e preparando o caminho, tanto uma obra quanto outra, para que pudessem ser entendidas, pudessem se tornar inteligíveis ao público, não é? E a gente acha, às vezes, Fernanda, que uma obra mediúnica você faz assim da noite para o dia, do dia para a noite. A gente vê a seriedade dessa médium e dos espíritos responsáveis pelo trabalho para trazer ao longo do tempo, não é isso? Essa publicação tão séria. E a Federação Espírita Brasileira, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, vai realizando o trabalho, um trabalho editorial que é mais que centenário, vai dando decorrer do tempo com a mesma seriedade, né, que fez em todos os tempos e continua trazendo essas obras lindas da Dona Ivone do Amaral Pereira. São vários livros, viu, Fernanda? Se a gente for falar de livros, a gente continua aqui falando, porque livros, nossa senhora. Eu queria É uma mostrar benção. que esse livro que você mencionou, que para mim ele tem a capa diferente, que ele é mais antiguinho. Isso, O seu é mais assim, olha que lindo. é isso mesmo. Essa aqui é uma coleção de umas capas assim mais antigas. Da década de Então, 70. década de 70. Assim, esse livro ele tá tão atual. Você falou que os jovens se interessam. Hoje em dia nós temos um problema que está no mundo todo e que esse livro é muito importante. Então, realmente, eu fico muito feliz de saber que os jovens estão se interessando por ele. E aí você falou nos mentores dela, né? Dos espíritos que falaram através dela, que eu não tenho aqui, Leon Denis, Bezerra de Menezes, Vitor Hugo, tinha também o Camilo, e o Charles. E aí tem essa coleção aqui, essa trilogia que eu queria mostrar, que também, olha que legal. Nas Voragens do Pecado, são romances maravilhosos. O Drama de Bretanha,
e O Cavaleiro de Lumière. Então, Isso. essa trilogia, você pode falar um pouquinho sobre esses livros, sobre esses Posso. romances, Geraldo? Esse é tão interessante. Essa experiência que teve com o Memórias de um Suicida, houve uma experiência similar, semelhante, com também essa trilogia. Porque essa trilogia, ela é a narrativa de diversas encarnações da própria médium Ivone do Amaral Pereira, com aquele que foi o seu parceiro, seu companheiro, né? Digamos assim, a alma gêmea, enfim, que é, como é que é o nome dele? Escrevam aí para mim, por favor. É um nome espanhol, não é? Como é que é o nome desse, né? Roberto, não é isso? Roberto Canalejas. E tem várias, então, passagens por várias existências na narrativa dessa trilogia empolgante. Empolgante porque acontece tantas coisas históricas e a gente vai vendo nessas obras que quando a gente remonta, amigos, queridos, queridas, nós fizemos parte dessa trajetória aí, tivemos envolvidos em várias, né, ocasiões, aí Roberto de Canalejas, a Maninha Lu está salvando a gente, é isso mesmo. E várias, né, existências, passagens, vários conflitos, gente, quanta coisa assim problemática, né, nessa história toda. A gente às vezes acha que é personagem famoso, né, que é só gente ilustre. Quantas coisas aí a gente não, às vezes até no anonimato mesmo não fizendo de maneira errada. E a gente vai vendo a narrativa desses livros. Não sei se vocês já perceberam, às vezes tem a narrativa da noite de São Bartolomeu, dos huguenotes, né, daquelas questões tão assim difíceis, tão contundentes, não é isso? E a gente vai ver ali a coisa assim, né? Exatamente esse amor, né, que ela tem ao trabalho da mediunidade, ao trabalho mediúnico, uma verdadeira abnegação, devotamento, uma missão. Realmente é um trabalho missionário nessa dedicação pela mediunidade em serviço do próximo, que é sempre essa a finalidade, não é, da mediunidade, é o servir o semelhante nas suas necessidades. Então a gente vê essa trilogia com essas, né, esse enredo todo empolgante, você lê um, quer ler logo o outro e quer ler o outro, uma coisa assim, numa narrativa muito bem delineada, e pelo espírito que é o, o, tipo o pai espiritual dela, né? O espírito Charles é considerado, né? Ela considera assim como porque também tiveram contatos em outras existências. Ele, né, houvera sido pai dela mesmo numa existência, então tem essa ascendência. E ele então quem faz toda essa inspiração, essa narrativa, né, dessa trilogia aí. E esse livro era também aquela questão que ele próprio coloca. O livro tinha narrativa de vidas dele, de biografia de várias encarnações, mas não podia ficar, Fernanda e queridas e queridos, só nisso. Como o Camilo Castelo Branco, Camilo Cândido Botelho, não poderia ficar apenas na narrativa deles, a dificuldade que ele teve e tudo. Tinha que ter o quê? O cunho doutrinário na obra, o seu valor moral. E isso foi fundamental, o valor moral doutrinário, o que ela fala. A própria Dona Ivone do Amaral Pereira fala que o livro espírita ele tem uma finalidade moral educativa e de elucidação e esclarecimento. Então o livro ele é para consolar, para esclarecer e para edificar. Esse é o livro espírita. Então ela tem todo esse cuidado, né, na preparação das suas obras, com essa disciplina impressionante. Então esse é uma das trilogias. Nós temos uma sequência de várias obras que ela psicografou, né, romances, novelas, né? Aqui, por exemplo, o livro Sublimação, olha, né, eu estou mostrando só alguns, olha que lindo, né, que faz parte da coleção. Esses livros têm toda uma identidade visual também. Quando a gente coloca um ao lado do outro, a gente identifica, tá vendo? Que fazem parte da mesma coleção. Esses três que a Fernandinha mostrou tá ali na estante, ali numa dessas estantes ali atrás, na prateleira. Então, Sublimação também, aí você vai vendo, né, no trabalho, por exemplo, Sublimação é um livro que ele traz, né, dois espíritos, que são os autores, Leon Tolstói e Charles. E esses espíritos aqui que ela vai citando, de certa maneira, foram todos orientadores dela. Né? Charles é o que a gente estava comentando, né? Uma espécie de pai espiritual. E nós temos aqui
nesse livro, que são vários, digamos assim, contos, crônicas, não é? Novelas, assim como o livro Ressurreição e Vida, que é desse espírito literato russo, Leon Tolstói. Então a gente vai ver aqui uma narrativa muito bonita, inclusive ela trazendo revelações de outras existências, curiosidades, não é? Que a gente vai verificando aí. Só para realmente, a Maninha Lu faz uma observação, porque os livros têm uma sequência. Então essa trilogia, ela deve ser lida nessa sequência. O primeiro é Nas Voragens do Pecado. O Cavaleiro de Lumière é o livro intermediário. E quem fecha a trilogia é o Drama da Bretanha. Tá certo? A Federação Espírita Brasileira, a FEB Editora, fez um box, gente, lindo, né? Box mesmo, tudo assim numa caixinha com esses 3 livros, né? E claro, nessa posição, na sequência, como a Maninha Lu destaca aí com precisão, porque as histórias têm sequência, né? Então a gente precisa ler nessa sequência. Aqui, nesse Sublimação, que é um livro lindo, tem narrativa também sobre outras existências dela, ela vai trazendo algumas experiências e vai mostrando várias histórias, né? Vários contos e passagens muito bonitas. O livro Ressurreição e Vida, ele também, aí é do espírito Leon Tolstói, ele tem várias também, assim como se fossem novelas, e a gente vê uma coisa tão profunda que a Dona Ivone, ela é muito ocupada com Kardec. Então ela cita trechos, né, dos livros do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Aliás, ela coloca, queridos amigos, é tanta coisa para a gente falar, e eu sou tão ignorante, né, que eu conheço tão pouco da Dona Ivone, mas a gente vai se empolgando, porque ela coloca aqui nessa narração, no A Luz do Consolador, que ela teve sempre o estudo da obra de Kardec. E os 3 livros que ela mais, assim, digamos, né, tinha uma aproximação, eram os Livros dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns, claro, né? Mas o Livro dos Espíritos e o Evangelho, eu gostaria de fazer um paralelo, Fernanda e queridos, queridas, que é o livro, os livros também, que Chico Xavier recebeu como uma espécie de orientação da mãe, quando a dona, né, como é que era o nome mesmo da mãe do Chico, gente? Como é que é? Ela que ditou Cartas de uma Morta para ele, Maria, não é? Maria João de Deus, é isso? Ela, quando vai ditar lá uma mensagem que o casal Perácio, a dona Perácio, estava recebendo na casa do Xavier, e vinha uma mensagem ali, Fernanda, para cada filho, né? Irmãos do Chico, imagina quantos, né? E tanto. Maria João de Deus, né? Que é a mãe do Chico. E aí ela então dá um recado para o Chico, fala: Chico, você está vendo aqueles livros sobre a mesa ali? Aí o Chico diz: eu estou vendo sim, mãe. Falei: pois então, você vai utilizar esses livros para o resto da sua vida. Sempre tenha eles como seus companheiros, seus orientadores, seus professores. Eram o quê? O Livro dos Espíritos e o Evangelho. E Chico, sempre obediente e disciplinado, utilizou. Dona Ivone do Amaral Pereira também. Não é? Vai perguntar para Divaldo, certamente, nessa questão dos livros de Kardec. Então, a gente verifica como esses espíritos têm esse trabalho, não é? Tão interessante dessa vinculação séria, não é? Denodada com Allan Kardec no trabalho que desenvolve. E o Ressurreição e Vida, ela cita alguns trechos, passagens do Evangelho também, e vai fazendo a conexão. E eu queria destacar um, porque são vários capítulos lindos ali, passagens, que a gente vê, às vezes, uma narrativa no Evangelho de Jesus e tem o desdobramento, Fernanda. Olha que coisa interessante, o desdobramento da narrativa pela vista, né, pela visão espiritual. Então tem um dos contos que Leon Tolstói narra, que se chama O Jovem do Manto, do Manto Marrom. Não é? E é o discípulo anônimo. E até a Sandra Borba faz um artigo muito bom, depois escreve um livro colocando essas passagens, que ela chama O Jovem do Manto Marrom, e é o discípulo anônimo no capítulo do livro. É muito interessante. É aquele jovem que pregava o Evangelho de Jesus. Na verdade, o Evangelho estava sendo escrito ainda e tudo, Jesus estava ali, e ele acompanhava de perto, mas não se mostrava visível. E ele fazia
assim, o ensino da mensagem de Jesus, tocando um instrumento, atraindo os jovens, as crianças, era uma coisa impressionante. E isso tem uma passagem que está no Evangelho de Marcos, e que João chega para Jesus e falou: Senhor, nós estávamos ali vendo alguém que estava pregando em seu nome e a gente o proibiu. Você se lembra dessa passagem? Está no Evangelho de Marcos. Salvo melhor juízo, capítulo 9, alguma coisa assim. Aí ele tá. Aí Jesus, né, diz: olha, quem não é contra nós é por nós, não o proibais. E aí então, depois João volta para conversar com esse jovem, tudo permite que ele continue, que ele fazia curas, era uma coisa impressionante. E aí o Leão Tolstói vai narrar que eles acabam se encontrando, não é? No Jesus, né? Esse jovem se encontra com Jesus, no sonho, Jesus já tinha passado pelo processo, né, da crucificação e tudo, e aí Jesus vem dizer exatamente para ele, né, você tem sido, né, aquele que cura corpos. Agora, doravante, eu quero que você se torne um pescador, né? Evangelizador de almas. É uma coisa impressionante. E na narração de Leão Tolstói, na belíssima psicografia da Dona Ivone do Amaral Pereira. E depois a história se desdobra, que é linda, é emocionante, a gente chega a chorar. Além de várias outras histórias. São esses clássicos espíritas, Fernandinha, que a gente precisa retomar. É por isso que a Federação Espírita Brasileira continua editando e continuará, e sempre divulgando, porque às vezes a gente fica atrás assim, não é, de livros, de novidades. Queria que um romance novo aí para a gente ler. Meu amigo, você já leu Ivone do Amaral Pereira? Não, não li, não conheço, é livro antigo. Meu amigo, vai ler, vai estudar, você vai aprender. Então ela tem assim vários livros. Tem então, eu posso citar alguns, Fernandinho, que o nosso tempo vai voando, né? Tem esses que a gente já citou, não é? Mas tem, olha, Dramas da Bretanha, não é? Que está aqui que a gente já citou, não foi isso? Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha, essa trilogia. Aí, Nas Telas do Infinito, Memórias do Suicida, Dramas da Obsessão, Devassando o Invisível. Devassando o Invisível tem um outro aqui que se chama Recordações da Mediunidade. São livros escritos pelo próprio punho, então ela escreveu mesmo, fazendo narrativas das suas experiências, das suas vivências. É uma coisa assim maravilhosa. Olha o testemunho do Robson, né? Ressurreição e Vida, chorei quando li. Está entre os livros que mais, né, os quais mais me emocionei e gostei. Muito bem, Robson. Que beleza, né? É uma maravilha, realmente. É uma literatura impressionante, né? A nossa autoridade moral, Dona Marlene, está falando aí. É impressionante. É impressionante. A palavra é essa, o vocábulo é este. Impressionante. A gente se impressiona, a gente fica admirado, né? Como consegue produzir tanto diante de tanta dificuldade, né? E aí a gente tem aqui, olha, Devassando o Invisível, então, e Recordações da Mediunidade, que ela faz a narrativa da vida dela, dos enfrentamentos que teve, das experiências, de como ela escreveu os livros, né, como foi a psicografia, a aproximação dos espíritos, tudo mais, né? Aí tem Amor e Ódio, a tragédia de Santa Maria, Sublimação, essa que eu mostrei, Ressurreição e Vida, que a gente acabou de comentar, A Luz do Consolador, que é esse que eu tenho em mão, né? Aí vem 4 livros muito interessantes, viu, Fernanda? Que são livros mais recentemente recuperados, resgatados. Teve um período que a Dona Ivone entregou para a FEB 10 títulos. E esses títulos não foram editados de imediato, porque é aquela questão, né? Você sempre tem também outros títulos, tem uma programação editorial e tem, né? Enfim. E ela acabou recolhendo esses livros. Ela tirou dali, né? Acabou tirando. E esses livros foram extraviados. Olha que coisa interessante. E através do Afonso Soares, nosso querido amigo que esteve diretor da FEB, um grande amigo mesmo esperantista, a gente aprende muito com ele conviveu com a Dona Ivone, ele teve contato com ela. Então ele tem até algumas, assim, a gente já fez alguns trabalhos juntos, a Ivone que eu conheci. É muito interessante. E aí, né, ele tem dessas experiências, dessas vivências, vai colocando sobre a personalidade dela, e ele acabou resgatando desses 10 livros, 4, que são A Família Espírita, O Evangelho ao Simples,
As Três Revelações e Contos Amigos. Livros lindos, gostosos da gente ler, que chamava dos serões, né? Aqueles serões, assim, para a gente ler na tardezinha, reunindo a família, aquela coisa toda, né? Como se fosse fazer o evangelho em casa com os livros, como ela própria recebeu do pai, naquela formação. Então foram 4 livros resgatados. Isso é até o próprio, né, Afonso explica na apresentação da obra que ele faz. Agora, os outros 6 foram extraviados, foram perdidos, não recuperamos de jeito nenhum. Enfim, paciência, né? A gente fica lamentando, mas acontece. Mas vamos tomar o seguinte: o que resgatamos está aí, está disponível, está publicado, com ricos ensinamentos para todos nós. É uma obra maravilhosa, tem narrativas, tem crônicas, tem romances, é riquíssima e tanto aprendizado. Então, Geraldo, agora para, assim, fechando esse exemplo de vida, de renúncia, aliás, eu me lembrei agora de uma história sobre, falando em renúncia, de uma renúncia dela em relação à vida amorosa, porque a alma gêmea dela encarnou na mesma época. Você gostaria de contar essa história para a gente fechar, falando também depois do legado dela, do exemplo dessa mulher maravilhosa? Exato. O que demonstra a abnegação, a renúncia, o desapego e o desprendimento dela. Dona Ivone do Amaral Pereira nunca constituiu família, né? Assim por ela, nunca se casou e tal. Mas ela sempre teve essa espécie de alma gêmea, digamos assim, esse espírito muito amigo, né? Com uma afinidade muito grande, que é o Roberto de Canaleiras. E ele reencarnou também no mesmo período que ela, assim, vocês foram contemporâneos, e ele reencarnou na Polônia, não é? E eles se correspondiam em Esperanto. Por isso que a gente vê o Esperanto, né? Como em Memórias do Suicida tem lá falando do Esperanto, gente, é tão importante. Se nós pudermos aprender, queridos, porque não é só aprendizado de um idioma, é a lição de vida, não é? De um idioma da fraternidade, o romaranismo, essa proposta. Por isso que a gente trabalha, né? Com essa trilogia, né, de Ismael Gomes Braga, coloca o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. E a gente tem o privilégio de trabalhar mensalmente um programa pela Rádio Deus Conosco, né, que é esse sistema de comunicação, que está aqui inclusive transmitindo essa live também, com a Mansão do Caminho, enfim. Eles fazem um programa, né, a gente faz e é apresentado lá, com a presença do Afonso Soares, do Givanildo e também da Elaine, a Elaine que está aí conosco, né? Então é muito importante, é sobre o Esperanto e tal. E a gente vê o Esperanto na obra da Dona Ivone. Ela aprendeu o Esperanto e se correspondia. E acontece o seguinte, Fernanda, esse senhor, ele veio ao Brasil, veio ao Rio de Janeiro, com o intuito de encontrá-la, porque eles na troca, assim, claro, sempre guardando respeito, mas já demonstrando afinidade. E ela tem, queridos amigos, olha, imagina a gente numa situação dessa, por isso que a Deonora coloca a Ivone transcendental. Ela foi para se encontrar com ele. E aí, o que acontece? Ela chega a vê-lo depois numa rua, numa espécie de uma lanchonete, assim, no local de lanche. Ele estava sentado, aguardando. Bastava ela atravessar a rua. No momento que ela deu o passo para atravessar, Charles, o pai espiritual, lhe aparece e diz: minha filha, se você atravessar essa rua, você segue sozinha. Se você atravessar essa rua, você segue sozinha. Ela teve que renunciar, teve que abdicar a um amor como mulher nesta existência, por conta do trabalho. Não estava programado esse reencontro. Amigos, é uma coisa assim que tem que ser transcendental mesmo. É uma coisa impressionante. E ela cata, obediente. Não significa que não tenha sofrido, viu?
mas acatou, obedeceu e deu testemunho. Seguiu em frente o trabalho, que renúncia, né, Marcela? E cumpriu a sua missão. Então, essa é assim, levemente, Fernandinha, essa história, né, dentre tantas que tem na vida dessa mulher extraordinária, mas tocando tão profundamente. Porque a gente, às vezes, não deixa de manifestar o egoísmo, né, gente? Ah, todos nós podemos amar, é claro, mas às vezes é como foram perguntado, né, pro Chico. Chico, mas você, né? Quantos não quiseram casar com Chico, com Divaldo? Nunca faltaram pretendentes e tudo, né? Mas para Chico, sim, a questão, quem é a família desses nossos irmãos missionários? De Chico, de Divaldo, né? É a humanidade, a humanidade. Então, porque quando você tem uma dedicação mais específica a uma família consanguínea, é natural que você tenha que se restringir de certa maneira. Não estamos aqui falando que é um impedimento, não. Pelo contrário, é um grande impulso na evolução. Não é isso? Bezerra de Menezes, né? Tantos e tantos. Mas, quando você tem uma programação para um determinado trabalho, né, Luciana? Veja lá, né? Que renúncia que ela teve, né? E viveu para a obra, para a missão de fato, não é? Quando você tem essa programação e vai cumpri-la, não se coloca plano B, porque você cumpre o plano A. Então, se cumprir o plano A, que é o que está planejado, não precisa ter plano B. Tá certo? A maioria de nós segue com plano B, C, D, E, às vezes se perde nesses planos todos. Mas esses disciplinados, atentos, como foi o caso da Dona Ivone, como é o caso do Chico, né? Foi como é o caso do Divaldo, segue o curso, meus amigos, apesar de tudo, de tantas críticas que tem, como Dona Ivone sofreu muitos preconceitos, não é? Como o Chico também sofreu, como o Divaldo sofre até hoje, mas não desistem do trabalho, porque sabem que o trabalho está acima de tudo, não é? E de todos, porque é o compromisso com o Cristo. E isso segue para sempre. Esse é o legado, Fernandinha, queridas e queridos, que esses nossos irmãos, tarefeiros, servidores, missionários, obreiros do Cristo, nos deixam como exemplo, para a gente poder aprender humildemente com eles e também fazer a parte que nos cabe dentro das nossas condições, mas fazendo o melhor possível ao nosso alcance. Muito obrigada, Geraldo, por todo esse aprendizado, por compartilhar conosco sobre essa dama da mediunidade, do espiritismo, que deixou essa obra linda e deu o seu exemplo pessoal, o seu exemplo de dedicação, de renúncia. Nós agradecemos imensamente e que nós possamos absorver, assimilar esses conhecimentos e aplicarmos também nas nossas vidas, colocar em prática todas essas palavras que você citou sobre simplicidade, disciplina, humildade, fidelidade à doutrina, o amor, o devotamento e a renúncia. Nós finalizamos com os nossos corações tocados pela profundidade dessa mensagem. Agradecemos a você por compartilhar conosco o conhecimento e a presença e pedimos que você feche essa live, essa noite maravilhosa, com uma prece final. Não sei se você quer fazer uma surpresa ou se vai fechar com uma prece. Podemos fazer uma prece musicada, sim, tá bem? Muito obrigada, querido. Vai Jesus, no nos silêncio deixar. da prece, não é? A gente faz essa música aqui agora, então. Vamos ficar muito felizes. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições.
Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir, para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir, para afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com uma luz. Que lindo, que maravilha nós encerrarmos essa noite com essa prece cantada. Nós agradecemos imensamente a você, querido, pedindo a Deus que continue te abençoando, iluminando o seu caminho, a sua jornada como palestrante, que toca tantos nos nossos corações. O Geraldo, ele tem o Instagram dele, @Geraldo Campetti, que tem todas as lives que ele participa, tem live quase todo dia, além dos livros que trazem tanto conhecimento para nós. Obrigada, querido, sigamos juntos. Nós finalizamos, então, e agradecemos a todos vocês que estiveram conosco aqui, até tarde da noite aí no Brasil, no mundo todo, onde vocês estiverem, corações entrelaçados. E finalizamos também agradecendo ao nosso querido Belmiro Alves, da Deus Conosco, pelas vinhetas e pela ajuda na divulgação. E boa noite a todos, abraço virtual, muito obrigada. Boa noite.